Sr. Almirante, Presidente da Academia de Marinha, uma palavra especial de agradecimento pelo honroso convite que me faz para aqui poder partilhar convosco algumas reflexões sobre o tema que é a costa marítima como fator da independência de Portugal. Uma saudação a todos os ilustres confrades, minhas senhoras e meus senhores. Falar do tema da relação entre Portugal e os portugueses e o mar é falar de um tema que nos enche de orgulho, mas que nos obriga a todos a não só uma reflexão especial, mas simultaneamente uma responsabilidade permanente. Não se trata de uma questão apenas formal, mas a relação com o mar tem a ver com a essência da nossa própria identidade. Disse um dia Pequito Rebelo: Portugal é Mediterrâneo por natureza, Atlântico por posição. Portugal é, assim, antes de mais, difícil de definir pela complexidade e pela diversidade de elementos que caracterizam o país. Orlando Ribeiro, melhor do que ninguém, escreveu, como bem sabemos, em 1943, um belíssimo livro. Belíssimo pelo rigor da investigação e pela leveza da escrita, que constitui um verdadeiro vade-mecum indispensável para quem queira conhecer a nossa geografia e, através dela, a nossa identidade. Com os meus alunos, ao tratar da cultura portuguesa, começo sempre pela geografia e começo sempre por Orlando Ribeiro. Não apenas pela pertinência da sua reflexão, mas simultaneamente pela particular preocupação que sempre teve em relacionar o território e as pessoas. Disposto de través na zona mediterrânica, bem engastado numa península que é como a miniatura de um continente, o território português abre-se para o mundo por uma vasta fachada oceânica. O traçado de viés é acompanhado de alternâncias climáticas e da coexistência do clima oceânico e de uma secura quente. E são a vigorosa oposição das terras altas e montanhosas, cortadas de vales profundamente incisos, e as repercussões no revestimento vegetal que definem uma terra de contrastes, norte e sul. O primeiro é atlântico, verdejante, úmido, com gente densa. O segundo, mediterrâneo, com longos estios e escassamente povoado. Litoral e interior, o país vai desde a verdura espessa, banhada na luz doce e úmida do noroeste, até a aridez das terras que, além do Marão, desde a
variegada aptidão rural do Voga ao Sado ou do sul algarvio até aos monótonos descampados alentejanos. Terras altas e baixas, serra e ribeira, campo e monte, montanha e vale, terra alta e terra chã. Assim define o povo a complexidade e as oposições, bem evidentes na economia e no povoamento. Desde a montanha úmida do norte e da economia agropastoril tradicional, até aos relevos menos acentuados, secos e descarnados do sul, onde o gado miúdo e as queimadas degradaram a floresta primitiva. Temos os traços de uma complementaridade e de uma coerência meridional. E, deste modo, a unidade de Portugal é, em parte significativa, obra humana, que há mais de 7 séculos define uma entidade política antiga e estável. Continuando a ler ou a recordar Orlando Ribeiro, este não se limita a interrogar a terra. Olha sempre as gentes e a sua vontade, procurando as raízes antigas da identidade. No fim do Neolítico, fala de 3 áreas de civilização: a do Levante, a dos Planaltos Centrais e a da faixa oeste. E no oeste peninsular, recorda a civilização megalítica ocidental, ligada igualmente à Bretanha, ao país de Gales ou à Irlanda. Aí estão os redutos célticos da Galiza e de Portugal. E a sul temos as influências dos povos mediterrânicos, fenícios, gregos, cartagineses, a brilhante civilização indígena dos tartessos no Guadalquivir e ainda a misteriosa e não revelada ainda escrita do Sudoeste. Os tempos vão revelando as diferenças e as ligações, as continuidades e as descontinuidades, os conventi romanos, a organização administrativa dos suevos e dos visigodos, as desinteligências da monarquia goda, a invasão moura, a influência árabe, a reconquista, a coexistência das zonas estabilizadas dos reinos cristãos a norte e dos reinos taifas no meio-dia, com uma zona intermédia de incerteza e de alternância de influências que são múltiplas e que nos vão revelando multiplicidade de elementos num curioso melting pot, num curioso cadinho, diríamos em português, que vai gerando a autonomia ocidental peninsular. 2 notas apenas. Uma para dizer que Orlando Ribeiro fazia questão de dizer que o mar do Algarve era mediterrâneo no Atlântico. E no século XX, início do século XX, quando aqui chegou a Portugal uma artista bem conhecida, Sónia Delaunay, mulher de Robert Delaunay, e que veio para o norte e faz esta afirmação extraordinária: as cores que eu encontrei entre Douro e Minho são as cores da minha terra. Sabem qual era a terra de Sónia Delaunay? A Ucrânia. Ora, a criação de Portugal deve-se a um duplo movimento.
de norte para sul, na reconquista cristã, de sul para norte, na influência dos povos de língua árabe e dos moçárabes, os cristãos arabizados, como bem sabemos. São o Atlântico e o Mediterrâneo responsáveis por este dualismo, por esta complementaridade. O cadinho cultural português abarca uma grande diversidade de fatores e elementos, entre os quais avultam várias componentes: cristã, muçulmana, moçárabe, judaica. A verdade é que esta convergência de várias culturas pode explicar aquilo que um dia Jorge Dias afirmou corresponder à nossa hospitalidade e à nossa abertura. Parta-se à descoberta dessas impressões digitais. E veja-se, por exemplo, como esta cidade de Lisboa, onde nos encontramos, é símbolo da encruzilhada. E torna-se uma cidade multifacetada, aberta e cosmopolita, apesar das intolerâncias e dos momentos de cegueira ou facciosismo que tivemos. Trata-se de acompanhar a história da presença política árabe-muçulmana desde o Emirato na órbita do Califado de Damasco, de 711 a 756, do Emirato Independente de Córdoba, de 756 a 929, do Califado de Córdoba, propriamente dito, de 929 a 1027, até aos primeiros reinos taifas, à decadência e à afirmação do Califado almorávida, e foi este período de fragmentação que coincidiu e permitiu a reconquista cristã e que correspondeu a um progressivo retrocesso territorial do Al-Andalus, momentaneamente interrompido pelas esperanças almorávidas, sobretudo a quando da Batalha de Zalaca, em 1086, que, no entanto, conduziu à perda da autonomia do Al-Andalus, convertido em mera província sob o domínio almorávida. Não vos vou passar com isso, mas toda a tensão que se estabeleceu entre o nosso rei Dom Afonso III e o seu futuro sogro Afonso X o Sábio tem a ver exatamente com esta circunstância. É que o nosso Algarve era, afinal, o Algarve do Al-Andalus. Era a continuidade relativamente a esse território do sul de Espanha, da atual Espanha, da Hispânia. Se há figuras na história portuguesa rodeadas de uma aura especial, entre elas se encontra indubitavelmente o infante Dom Henrique. São riquíssimas a sua experiência e a sua influência que exerceu no seu tempo e no século seguinte. Uns glorificam-no, outros apocam-no. E talvez todos estes estejam algo fora da verdadeira consideração de quem foi verdadeiramente Dom Henrique. Sobre os mistérios existentes, basta lembrarmos-nos do debate sobre a Vera e Efígie do infante, que se tornou quase um mito. Antes de mais, permitiu a Joaquim de Vasconcelos identificar os célebres painéis de Nuno Gonçalves, que se encontravam um pouco perdidos em São Vicente de Fora, numa história que conhecemos. Mas a Vera e Efígie do infante encontra-se no Portal dos Jerónimos,
é aí que nós encontramos a representação do infante. Refiro isto apenas para vos dar a nota de como alguém que nós bem conhecemos quando vemos na representação de Leopoldo de Almeida no Padrão dos Descobrimentos, à frente da Pléiade dos navegadores, mas que verdadeiramente está muito diferentemente representado no Portal dos Jerónimos, sendo que todos consideram ser essa a vera efígie do infante maduro, do infante adulto, do infante já com uma idade avançada. Não quer dizer que a representação que se encontra na Biblioteca de Paris, a representação na obra de Zorara sobre o Crónica dos Feitos da Guiné, não seja uma representação significativa, com aquele chapéu de influência borgonhesa. Mas a verdade é que o mistério que acompanha a própria efígie é um mistério que também acompanha a própria vida e existência do infante. O infante tornou-se quase um mito, apesar de ser uma das figuras históricas portuguesas sobre quem é possível definir com maior rigor um percurso de coerência e de vontade. A decisão de exploração da costa de África e tudo o que se lhe seguiu é algo que merece cuidada análise, correspondente à ponderação de decisões e acontecimentos que têm tudo menos de acaso. A conquista de Ceuta, em 1415, permitiu a compreensão das dificuldades colocadas a Portugal e à Península Ibérica na entrada do Mediterrâneo e no comércio com o levante do mar Mediterrâneo. As 5 razões, aduzidas na Crónica dos Feitos da Guiné de Gomes e Anes de Zorara, têm, pois, de ser lida em estreita ligação com as fortes condicionantes económicas, políticas e territoriais. Todos nos lembramos, ao ler a Crónica dos Feitos da Guiné, as dúvidas que existem sobre em que medida é que o elogio que Zorara faz ao infante altera de algum modo o rigor da sua análise. Hoje, a moderna historiografia diz-nos que Zorara tem um papel muito importante na revelação de quem é, do que quis, do que fez o infante Dom Henrique. Razões? A vontade de conhecer as novas terras. Os motivos comerciais para a troca de produtos. O poderio dos mouros daquela terra da África, muito maior do que comumente se pensava e tornava-se necessário conhecer. O saber se haveria rei cristão nas proximidades até ao mar Arábico. E, simultaneamente, a importância da expansão da fé cristã. Sobretudo, pouco se entenderá se não invocarmos, antes de mais, a profunda crise económica e social sentida em Portugal e na Europa no último quartel do século XIV. Ainda sob os terríveis efeitos da peste negra, que obrigou à procura de alternativas. Se o infante não é uma figura isolada, o certo é que tem uma quarta parte fundamental no planeamento e na administração de um reino que não poderia nem queria ficar confinado
ao território peninsular e a consideração das limitações mediterrânicas e as ameaças dos povos mouros, árabes, otomanos. Dom Henrique foi profundamente marcante e cioso dos seus domínios. Era, como bem sabemos, Duque de Viseu, Senhor da Covilhã, Governador da Ordem Militar de Cristo, Senhor dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, do Barlavento ao Algarvio, mas também detentor do monopólio das saboarias, da pesca do atum, da produção de pastel ou da pesca do coral. Há uma notável complementaridade no seio da chamada ínclita geração altos infantes na designação magistral de Camões. A figura do pai, Dom João I, mestre de Avis, é de um autêntico refundador do reino, na sequência de Dom Afonso Henriques ou de Dom Dinis, cada um a seu modo, sendo criador de uma realidade política nova ligada à grande frente marítima atlântica, mas também às influências mediterrânicas. Se cuidarmos bem da análise dos acontecimentos, depressa descobrimos que os filhos de Dom João I são elementos fundamentais na construção, consolidação da nossa identidade moderna. Dom Duarte, o filósofo, o leal conselheiro, Dom Henrique e Dom Pedro, das 7 partidas, que articulam inteligentemente ações. A leitura da célebre carta de Bruges, enviada por Dom Pedro a seu irmão Dom Duarte, ainda príncipe herdeiro, além de nos revelar a defesa de que mais tarde se designaria como a contraposição entre a fixação e o transporte. Apresenta-nos o que poderíamos referir como um projeto nacional. E um projeto nacional intimamente ligado ao mar e à preservação e salvaguarda da independência do Ocidente peninsular. Com uma administração moderna, uma economia adequada à inovação, uma universidade capaz de seguir o que de mais avançado outras faziam e uma procura de novos modos de funcionar e de agir. Está, aliás, por esclarecer inteiramente qual a influência das informações preciosas de Dom Pedro, recolhidas nesse périplo europeu, nas navegações promovidas por Dom Henrique na costa de África. O certo é que, quer o livro de Marco Polo, quer o misterioso e não conhecido nosso mapa de Fra Mauro, devem ser referidos. Não que tenham definido um plano da Índia, assim designado, que só o príncipe perfeito, Dom João II, assumirá, mas como a necessidade de procurar, como diz rigorosamente Zorara, uma aliança estável para favorecer o comércio com o levante mediterrâneo. Não seria ainda a Índia o objetivo, mas Dom Henrique estaria a pensar, sobretudo, nesse momento, na Terra Santa, preocupado com o seu poderio e a sua influência, com a sua vocação de cruzado do novo tempo. A atitude
perante o desastre de Tânger deve ser lida a esta luz. Dotado de uma inteligência superior, Dom Henrique ligava razões diversas, políticas, económicas, religiosas. E importa reconhecer o significado da articulação de vontades e de inteligências e a sua extraordinária capacidade para reduzir, para seduzir e para convencer. E não podemos esquecer a influência da outra irmã dos Altos Infantes, Dona Isabel de Borgonha, casada com Filipe o Bom, com extraordinária influência na Europa e mãe de Carlos o Temerário. Segundo o professor João Paulo Oliveira e Costa, Dom Henrique não é apenas um navegador. É o príncipe preocupado com o seu senhorio e com a sua influência política e um cortesão que sabia influenciar e aliar as demais figuras da corte através de uma simpatia que o colocou sempre acima das divergências que dividiam os membros da família real. O infante moveu-se em todo o reino e os períodos de maior frequência nas deslocações coincidem com a sua mais intensa ação expansionista, 1437 a 41, 1443 a 45. Em ambos os períodos, correu de Lagos a Viseu, de Viseu a Lagos, cidades, afinal, gêmeas no seu entender. Base da sua ação. Importa referir que um dia, diz a lenda, que perguntaram por que razão é que o infante se fixou no Algarve. E ele disse: aqui os pescadores não têm medo do mar. Conhecem-no bem, até à costa marroquina. E, como bem sabemos, foi um algarvio, Gilianes, que viria, ao fim de mais de uma dezena de tentativas, a ultrapassar o Cabo Bojador, a partir do qual se pensava haver perigos terríveis, absurdos, e que o infante desejava limpar das mentes diversas de quem o acompanhava. Em Viseu, ele assistia à repartição das mercadorias. De ordinário, arrecadava o quinto e demais frações que lhe cabiam. No Algarve, assistia à partida e à chegada de embarcações. E a mítica escola de Sagres não era, afinal, senão uma verdadeira escola, mas num sentido dinâmico, num movimento que significava, afinal, dar consequência plena relativamente às virtualidades da costa marítima. Todos sabemos, e ainda mais nesta academia, conhecem bem os perigos da costa ocidental. As correntes diversas, os problemas do Atlântico Norte, em benefício, aliás, não apenas do anticiclone dos Açores, mas também da volta dos Açores, que era absolutamente necessário. E invoco aqui os açorianos aqui presentes para o recordarem. Ora, é indispensável compreender, afinal, que esta fronteira marítima, a presença da fronteira marítima, lembram-nos duas coisas.
Eu falei de Dom Afonso Henriques, de Dom Dinis e de Dom João I. Estou agora a referir o infante. Pois bem, não podemos esquecer que estas referências, todas elas em termos estratégicos, têm uma importância significativa. Dom Afonso Henriques recusa a opção que era a opção de sua mãe. Tiremos aquelas ideias míticas sobre os conflitos entre Dom Afonso Henriques e sua mãe. A historiografia demonstra, aliás, que terminaram em paz, como é evidente, mas recusando os conflitos galegos e leoneses e preferindo seguir um caminho que era, afinal, consolidar uma presença que era a presença marítima, a presença da costa marítima, com todas as virtualidades daí advenientes. Dom Dinis, plantador de naus a haver. E este plantador de naus a haver, que premonitoriamente Fernando Pessoa considerou com grande rigor, este plantador de naus a haver criou, afinal, condições, não apenas para que em Leiria houvesse a fixação dos areais e a possibilidade da salvaguarda da agricultura na costa ocidental, designadamente Alcobaça, Leiria, mas, simultaneamente, garantir também a existência de uma armada que viria a ser dirigida pelo almirante Pessanha, dando-nos conta de uma relação, um dia tratarei talvez deste tema, mas não hoje, que é a relação entre Génova e Portugal, designadamente a presença dos genoveses na escola de Sagres e nos companheiros de Dom Henrique. Pessanha é, justamente, o almirante Pessanha é genovês. Bartolomeu Prestrelo é genovês. Cristóvão Colombo é genovês. Não se assustem, não vos vou criar aqui quaisquer mitos a propósito do Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo só tinha uma característica, que aprendeu tudo o que sabia sobre os mares e sobre as navegações em Portugal. Era genro de Bartolomeu Prestrelo. Mas a outra história, nós conhecemos-la e, designadamente, se dúvidas houvesse, basta lermos textos extraordinários do professor Luís Filipe Tomás, limpando mitos e dizendo que, sim, Colombo era genovês, Colombo era genro de Bartolomeu Prestrelo, mas depois, naturalmente, ele fez o que entendeu. Agora, a relação entre Génova e Portugal é uma relação inequívoca e fundamental. Porquê? Por uma razão. Se virmos o desenvolvimento na Península Itálica, a decadência de Génova corresponde ao desenvolvimento de Veneza. E nós vamos aproveitar desde cedo, desde Dom Dinis, pelo menos, desde Dom Dinis, vamos aproveitar o know-how, esse know-how genovês, esse know-how mediterrâneo, ao lado de um conjunto vasto de outros fatores, de outros elementos. Regressemos ao nosso Dom Henrique, que quando do conflito trágico que culminou na Batalha de Alfarrobeira, foi, de algum modo, o infante que procurou contemporizar, sem sucesso, mas é sob a sua influência, não esqueçamos, que o corpo de Dom Pedro foi para a batalha. O corpo de Dom Pedro, apesar das vicissitudes de Alfarrobeira, está na batalha ao lado dos seus irmãos e entre os maiores. Não podendo esquecer-se ainda
o reconhecimento que Dom Henrique obteve em termos europeus, designadamente na República Cristiana, sendo reconhecido pelo Papa como diretor das navegações, conquistas, ocupações e apropriações de todas as terras, portos, ilhas e mares do continente africano e mesmo dos ainda a ocupar da Guiné para Sul, sem fixação de qualquer limite. Per totam Guineum et ultra. Por toda a Guiné e o que vier a seguir. Leia-se a expansão quatrocentista portuguesa do professor Vitorino Magalhães Godinho. Mais do que as representações simbólicas, importa dar atenção à economia e à sociedade, lembrar as anhas e charruas, fábricas e carvão, os homens e as suas maneiras de sentir, pensar e agir, o espaço geográfico em que decorrem as suas vidas, a dialética entre papéis sociais e personalidade, em suma, a necessidade de compreendermos, afinal, aquilo que determinou a gesta de um povo. Não a gesta de uma pessoa, mas a gesta de um povo, capaz de se mobilizar em torno deste objetivo, que é, naturalmente, o mar. Um parênteses só para vos recordar que, estando nós em Malaca, eu e a minha mulher, Manuela, visitámos naturalmente a nau de Afonso de Albuquerque. Flor de la Mar. Alguém perguntava-nos, mas o quê? O nome da nau de Afonso de Albuquerque estava noutra língua que não o português? Não. Basta lermos os poetas. Basta lermos os trovadores. O mar tinha os dois géneros. Mar pode ser feminino e pode ser masculino. E naturalmente que este amor especial relativamente à importância marítima é algo crucial na definição daquilo que é a nossa própria identidade. Regressemos ao nosso professor Vitorino Magalhães Godinho e os ensinamentos do historiador, com um especial sentido crítico e um reconhecimento dos melhores, designadamente toda a equipa dos Annales, com Lucien Febvre e Fernand Bordel. A análise de Vitorino Magalhães Godinho vai permitir compreender a própria complexidade historiográfica desta relação. Por isso, Joaquim Romero Magalhães, meu saudoso e querido amigo, não exagera quando diz que, em Vitorino, estamos ao encontro da mesma linhagem dos nossos melhores historiadores, como Herculano, Oliveira Martins ou Jaime Cortesão. Lida e refletida a obra de Magalhães Godinho, percebemos uma exigência exemplar que permaneceu intacta ao longo do tempo. A moderna ciência económica muito tem a ganhar com essa perspectiva multipolar, complexa, sistemática, que evita simplificações, recusa determinismos e previne projeções lineares e empobrecedoras. De facto, a história económica e social é essencial para a compreensão dos acontecimentos, entre os quais avulta a sucessão de crises financeiras. Como entender a evolução económica portuguesa sem estudar a história das finanças públicas ou das contas externas? Como definir as soluções sem considerar os elementos duráveis de caráter sistemático? Daí termos de lembrar, à luz da história, os efeitos perniciosos, designadamente dos egoísmos nacionais. Para Vitorino Magalhães Godinho, será necessário, assim, conhecer o caminho que se pisa para que as políticas públicas decorram do estudo aturado e da compreensão da complexidade. Por exemplo,
Na gênese dos descobrimentos, o que importou ao historiador não foram as razões pessoais de quem quer que fosse, o infante Dom Pedro ou o infante Dom Henrique. As causas e o sentido das condutas têm de ser vistos no âmbito largo e diversificado da própria complexidade. As transformações sociais e culturais encadeiam-se em processos de estrutura que têm de ser analisados global e setorialmente. As razões que movem os decisores ligam-se às condições sociais e culturais, mas também aos papéis sociais e padrões de ação e às mentalidades. Não basta considerar separadamente as diversas abordagens possíveis, havendo que seguir as ligações e aproximações numa tentativa de apreensão da dinâmica global. Estas considerações levam, aliás, o historiador, em referência, à análise rigorosa dos elementos disponíveis, afirmando que a expansão portuguesa, como a expansão castelhana no século XV, não foi condicionada pelo imperialismo turco-otomano. Os descobrimentos, a colonização e as conquistas teriam assim resultado da convergência da nobreza e da burguesia. A primeira para fazer face à desvalorização monetária e à emergência do mercantilismo europeu. A segunda para encontrar novos mercados e mais mão de obra para as novas produções. Haveria, assim, que aproveitar as oportunidades dos arquipélagos do Atlântico Norte, do norte de África e, mais tarde, da Índia e do Brasil. Mas ao trigo, ao açúcar, aos cereais, aos panos, às pescarias, aos escravos, à malagueta, às especiarias, às pedras preciosas, às sedas e madeiras raras, havia que compreender exatamente a existência de razões múltiplas ligadas, afinal, a um povo, retratado por Gil Vicente no célebre Alto da Lusitânia, onde encontramos o magnífico diálogo entre todo o mundo e ninguém. Assim, não há um plano só. Mas desenganem-se aqueles que dizem que Portugal é bom no improviso. Não. Portugal foi bom, será bom, continuará a ser bom no rigor do planeamento, no rigor do trabalho, na articulação das energias disponíveis. A expansão deve-se, pois, não a uma iniciativa única, mas a uma pluralidade de iniciativas. João Afonso e Dom João I em Ceuta, Dom João I, Dom Henrique, Dom Pedro e os particulares nas ilhas. Dom Henrique e talvez Dom Pedro na passagem do Bojador. Dom Henrique, Dom Pedro, os particulares da exploração da costa africana. Dom Henrique e Dom Duarte relativamente a Tânger. A coroa e a Ordem de Cristo tiveram um papel decisivo no lançamento dos descobrimentos. Gomes Yanes de Zurara esteve certo ao ligar razões nacionais e religiosas à curiosidade pré-científica, à perspectiva comercial, ao espírito de cruzada e cavalaria e às concepções político-estratégicas. Havia, porém, divergências entre a conquista territorial e a navegação comercial. Havia o confronto entre as caravanas e as caravelas, e ainda hoje discutimos quem foi mais rápido, e sabemos que foram vias paralelas em áreas diferentes. As lógicas da nobreza e da burguesia comercial, de facto, são processos complexos, que ou convergem ou divergem. Por exemplo, a regência de Dom Pedro, em coerência com a Carta de Bruges, onde aponta caminhos de reforma, de abertura e de projeto, desviando o plano marroquino e optando pela exploração atlântica e pela colonização insular. E o príncipe perfeito, Dom João II,
reúne as duas orientações, da nobreza e da burguesia, pela valorização económica de Marrocos para os resgates da Guiné e pelo plano da Índia, com um fito de concorrência ao monopólio veneziano-muçulmano. Não podemos, pois, esquecer ainda que o bloqueio português ao Estreito de Meca conduziu à ruína do sultão do Egito e à conquista desta região pelos turcos, tendo a rota do Cabo afetado o comércio veneziano do Levante, sem o destruir completamente. As rotas de Hormuz e de Adem sofreram alterações, sobretudo em detrimento da segunda, mas não ficaram arruinadas, e a expansão portuguesa não constituiu um golpe de morte para o Império Turco, embora tenha perturbado e dificultado a sua influência no Oriente. Ao falar da regência do infante Dom Pedro, temos ainda de alvitrar a busca de uma aliança com o preste João das Índias para atacar em duas frentes os poderes muçulmanos, afinal as determinantes políticas e económicas que se foram sempre associando. E perante a complexidade de fatores, temos de entender que o final do século XV corresponde à emergência da própria nobreza castelhana, que ganha importância e começa a concorrer com os correspondentes grupos sociais portugueses. Tordesilhas coincide com essa emergência. Enquanto em Portugal o Estado passa a depender dos rendimentos aduaneiros e o rei torna-se o primeiro dos mercadores, o contraste começa a estabelecer-se na Península entre o peso português de um Estado centralizado, por um lado, e a proliferação de pequenas empresas que asseguravam a prosperidade das burguesias provinciais do sul de Espanha. Só o entendimento da complexidade económica, social, só a compreensão das convicções e do mercado permite uma visão compreensiva do processo ligado à primeira globalização, à idade gâmica, para usarmos a expressão tradicional e clássica de Harold Toynbee. No tema que ora abordamos, e estou a chegar ao fim, temos de recordar a explicação de Herculano sobre a origem de Portugal como realidade complexa que se consolidou através dos séculos, apesar da relativa improbabilidade. A frente marítima de Portugal contrapõe-se à vocação continental da restante Península Ibérica. E o certo é que, ao longo dos séculos, a identidade ocidental consolidou-se como Finisterra, que de seguida se projeta para o mar-oceano, afrontando a incerteza e o desconhecido. A hipótese de Herculano, num texto relativamente pouco conhecido, exposta nas cartas sobre a história de Portugal, apresenta uma matriz que a melhor reflexão histórica deve continuar a refletir e a prosseguir. Sintetizemos essas linhas mestras, que se inserem na coerência do pensamento herculaniano, que a modernidade veio a confirmar, não sem exigir correções, complementos, clarificações, até em nome dos ensinamentos essenciais do grande e genial historiador. A pergunta sacramental é: onde, quando, como nasceu o indivíduo moral chamado nação portuguesa? A destruição do Império Visigótico gerou a invasão moura, com um longo período de incertezas. O concílio de 1020, com Afonso V de Leão, reorganizou os reinos cristãos e a queda do Império Omíada levou à fragmentação dos reinos taifas. Apesar das divisões na sucessão de Fernando Magno, Afonso VI, avô do nosso Dom Afonso Henriques, estabilizou a zona das Astúrias, da Galiza, de Leão e de Castela. Como ocorreu então a separação de Portugal do Reino de Leão. Afonso VI
Morreu sem deixar sucessor varão, como sabemos. Havia o perigo da desagregação do Império. A aliança com os cruzados franceses procurou resolver o problema. Dom Raimundo casou-se com Dona Urraca e Dom Henrique com Dona Teresa, lembrando-nos que não há uma hierarquia entre as duas irmãs. Há uma questão de tempo. Dom Raimundo chega primeiro, Dom Henrique chegará depois. É discutido o título conferido a Dom Henrique, mas o certo é que ele se torna hereditário, acrescendo que Dom Raimundo não tinha sido bem sucedido como chefe militar na Operação até o Tejo, o que levou o conde Dom Henrique a ganhar com rigor e com provas dadas com os condados de Portugal e de Coimbra. E nesse ponto, Herculano recusa um debate teórico. Diz ele: somos independentes porque queremos ser. Seremos enquanto quisermos. Eis a razão absoluta, cabal, incontornável da nossa individualidade nacional. Há uma convergência de fatores em que a legitimidade jurídica é, sobretudo, completada pela efetividade estratégica e política. Daí, Herculano se ter centrado sobretudo no século XII. E naquela opção que foi não a continentalidade, não o debate galego e leonês, mas sim a conquista daquilo que era a costa marítima até ao Garbe do Al-Andalus. Numa explicação global, Herculano encontra dois grandes ciclos históricos na existência portuguesa, cada um dos quais abrange diversas fases sociais ou épocas, a Idade Média e o Renascimento. Não esqueçamos o romantismo de Herculano. O seu especial gosto relativamente ao medioevo, mas Herculano procura compreender as instituições nas suas raízes e na sua força, usando o rigor dos factos e acontecimentos. E dizia algo de extraordinário. São palavras de Herculano. O patriotismo pode inspirar a poesia, pode inventar o estilo, mas é péssimo como conselheiro histórico. Que dizia, afinal, Herculano? Dizia que era necessário partir do rigor. E era necessário não o patriotismo poético, mas a mobilização de vontades, a consagração de objetivos estratégicos claros e eficazes. Nota-se o conhecimento das modernas tendências do tempo no campo da historiografia. Guizot, Thierry, Tocqueville, mas também Vico, Herder, Savigny, Ranke, Mommsen. Curioso que a obra de Alexis de Tocqueville tenha sido oferecida por Herculano a Dom Pedro V, que Ruben Anderson Leitão disse ter sido o primeiro homem moderno que houve em Portugal. E se o mestre se baseia na vontade coletiva e na convergência entre condições históricas e políticas, interroga-se sobre a decadência. O país teve de lutar, desde o seu berço, com a fraqueza original, o aperto entre o vulto gigante da nação de que se desmembrara e as solidões do mar desconhecido. A nossa individualidade não está na configuração do solo, mas sim na crença e na determinação dos povos, o que mudaria de rumo para o historiador com o estabelecimento da monarquia absoluta de Dom João II, com que não concorda, em que a causa do engrandecimento se centra na pessoa do rei. O antigo aferro à terra natal, o ódio ao jugo estranho, o nobre e altivo caráter dos homens livres, o esforço indomável
deixamos tudo isso pelos patamares da Índia, pelas minas auríferas da terra de Santa Cruz, pelos empórios do nosso ilimitado comércio. A geração de 1870 encontraria razões diferentes, mesmo admirando o sentido do diagnóstico de Herculano. De um lado, vemos o romântico centrado na lógica individual, apesar do apego à liberdade de pensar dos outros, e, simultaneamente, os mais jovens, preocupados com a dimensão social e económica da história. Mas o certo é que os pormenores das conferências democráticas do Casino não deixaram de entusiasmar no essencial a compreensão do agricultor de Valdelobos. A virilidade moral da nação portuguesa completou-se no fim do século XV e a sua velhice e a sua decadência como corpo social começou imediatamente. As nações, em muitos aspectos, são semelhantes aos indivíduos. Fácil fora instituir, não poeticamente, mas com todo o rigor filosófico, muitas analogias entre a sociedade e o homem físico. No indivíduo, cuja organização é viciosa ou incompleta, a idade viril passa rápida e quase a intermissão se decai na mocidade para pender na velhice. É essa a verdade fisiológica, dizia Herculano. Concluamos. A unidade de Portugal é a obra humana ditada pela coerência do território. Portugal é marítimo e oceânico por contraponto à continentalidade das Espanhas. A hospitalidade do povo, o cadinho, o melting pot e a diversidade prolongam-se na curiosidade e na aventura das terras e dos povos diferentes. Mais do que ciclos de criação e decaimento, devemos ouvir com atenção Camões, Vieira, Garrett na balança da Europa, Herculano na valorização da vontade, as causas da decadência dos povos peninsulares em Antero, que acreditava na regeneração pátria, o desassossego do grupo do Orfeu. E encontramos assim o surgimento de uma realidade nova, multifacetada, uma língua de várias culturas, uma cultura de várias línguas, que é a língua portuguesa. Filha do mar, filha deste casamento fantástico que é justamente o de ir ao encontro dos outros através da incerteza do mar. O mar é fator de abertura, apelo da liberdade e de independência. Veja-se a América do Sul, com um Estado significativo, relevante, maior do que os outros, da língua portuguesa e uma multiplicidade de Estados da língua castelhana. Eduardo Lourenço encarou o fim do Império como um regresso a casa. E aí reencontrou um Portugal como destino que voltava à viagem do infante Dom Pedro das Sete Partidas e à ligação entre fixação e transporte, numa vocação europeia aberta, na qual os povos peninsulares se projetavam através do mar, na exigência de uma multipolaridade essencial para a aceitação da imperfeição, para a construção da democracia, para a valorização da educação e da ciência e, afinal, para a compreensão do primado dos valores da cultura e da paz. Muito obrigado.